Instalação do rodocalibrador Nicolini Capanema. Apresentação geral do kit para a instalação do rodocalibrador Nicolini Capanema. Canos de alumínio, mangueira de proteção, tubo de nylon PA12, calota Topline, mangueira espiral, painel Slim, certificado de garantia, chicote elétrico, cinemático dianteiro uma saída, cinemático padrão 2 saídas, flange dianteira, flange tração, suporte para sextavado dianteiro, suporte para sextavado tração, abraçadeiras fita, prolongadores, bico curvo, molas, porca da calota, arruela da porca, porca multiuso, sextavado, porca de nylon, T de ar com anilha, T de nylon, bujão do engate rápido, pino de descanso. Passagem dos tubos para a rede. Pegamos o tubo de nylon e a mangueira de proteção que iremos utilizar nesta etapa. Em seguida, abrimos o capô para ter acesso ao chicote do veículo. No caso do caminhão Volvo e demais veículos com cabine frontal, devemos bascular a cabine para facilitar a passagem dos tubos e fazer a amarração correta. Primeiro, faremos a passagem dos tubos para a rede traseira. Se a retirada do ar for feita debaixo da cabine ou atrás da mesma, passamos o tubo de ar junto com o tubo traseiro. Procure sempre seguir o chicote elétrico e hidráulico do veículo. Não deixe que os tubos encostem em componentes que aqueçam. Por isso, é importante prender bem utilizando as abraçadeiras fitas enviadas no kit. Finalizado o procedimento, baixamos a cabine para continuar a instalação. Corte os tubos na medida suficiente para que cheguem até o local onde será instalado o painel. Marque-os de forma que seja fácil a identificação quando forem ligados no painel. Nesse exemplo, fazemos da seguinte maneira: uma marca, tubo dianteiro; 2 marcas, tubo tração; 3 marcas, tubo do ar. Instalação dos sextavados. Para este veículo, vamos utilizar os suportes para sextavados, pois assim evitamos furar os paralamas do veículo. Começando pela tração, colocamos o sextavado ao suporte e medimos no veículo onde devemos furar. Após marcado o local, furamos o suporte com auxílio de uma furadeira, utilizando uma broca de acordo com o tamanho do parafuso do suporte do veículo. Retiramos os parafusos do suporte e colocamos o suporte para sextavado, fixando ambos com os mesmos parafusos retirados. Colocamos os sextavados posicionando-os em direção à borda da roda. Esse ângulo é o correto para a ligação do conjunto cano, calota e molas. Repita o procedimento em ambos os lados. Passamos agora para a instalação do suporte no eixo dianteiro. Observe que, nesse caso, não teremos um parafuso original para a utilização. Então, é necessário fazer um furo para colocar o parafuso
e fazer a fixação do suporte. Colocado o suporte, fixamos o sextavado, posicionando o mesmo em 30 graus para frente, a fim de acompanhar o ângulo do conjunto cano, calota e molas. No eixo dianteiro, colocamos os sextavados sempre no centro do eixo. Isso para que o cano não force no pneu quando for feito o movimento na direção do veículo. Ligação da rede entre os eixos. Primeiramente, passamos os tubos de nylon ligando um rodado ao outro. Utilizando T's de nylon, fazemos a ligação da rede dos eixos com a rede central que passamos no início desta instalação. Nos locais onde os tubos podem sofrer desgastes, é recomendado a utilização de mangueiras de proteção. Com abraçadeiras fita, fixe bem os tubos de nylon. Neste caso, estamos utilizando abraçadeiras fita, mas também existe a opção de utilizar abraçadeiras redondas com rebites para casos onde não existam lugares para amarração. Ligue os tubos aos sextavados, fixando com as porcas de nylon. Para o eixo dianteiro, vamos proceder da mesma maneira que nos eixos traseiros, passando os tubos de um lado para o outro e ligando aos sextavados. Como fizemos na rede traseira, colocamos um T na rede dianteira para levar o tubo até o painel. Como já vimos anteriormente, onde o tubo possa sofrer desgastes, utilizamos mangueiras de proteção. Fixamos os tubos ao chicote elétrico ou hidráulico de modo a proteger as tubulações. Finalizada a passagem dos 3 tubos, iremos colocá-los para dentro do veículo até o local onde será instalado o painel, relembrando as marcações nos tubos. Uma marca, tubo dianteiro. 2 marcas, tubo traseiro. 3 marcas, tubo do ar. Isso facilitará a identificação para a instalação do painel. Retirada do ar. É possível retirar o ar de 2 maneiras. Nesse primeiro exemplo, vamos retirar de uma válvula de distribuição. Essa válvula está interligada com a válvula 4 vias que encontramos em todos os veículos. A válvula 4 vias possui uma numeração, e os números corretos para acessórios são 24 ou 26. Após retirar o tampão, colocamos a conexão própria para o rodocalibrador. Utilize cola para evitar vazamentos. Ao ligar o tubo de nylon na conexão de ar, utilize a porca multiuso ao invés da porca de nylon, por segurança. Neste segundo exemplo, utilizamos o T de ar com anilha. Cortamos o tubo que tem a ligação com a válvula 4 vias. Para saber se ela está interligada, ao cortar o ar, o manômetro que marca a pressão de ar do veículo cairá até aproximadamente 6,5 bar. Isso é suficiente para que o veículo trafegue com segurança em casos de rompimento.
Ao contrário, não utilize esta tubulação. Instalação do engate para a carreta. Atrás da cabine do veículo está a plataforma e o suporte onde encontramos o chicote elétrico e as espirais do freio para o semi-reboque. Utilizamos o mesmo suporte para a colocação do sextavado e do pino de descanso. Na mangueira espiral, colocamos as molas para a espiral e em uma das extremidades o bujão do engate. Na outra, ligamos ao sextavado. Para a mangueira não ficar solta sobre a plataforma, plugamos no pino de descanso. Cortamos o tubo de nylon que foi passado anteriormente para a rede traseira e colocamos um T de nylon. Nesse T, inserimos o tubo que vai ser ligado ao sextavado, colocado no suporte da plataforma, onde ligamos a espiral. Instalação da flange dianteira. Retire as capas protetoras das porcas e, com auxílio da chave de roda, retire as porcas que seguram a calota. Retire a calota para a colocação da flange. Coloque a flange nos parafusos da roda em que foram retiradas as porcas. Coloque novamente a calota, que poderá ser substituída pelo modelo cromado Nicolini Capanema. Coloque novamente as porcas e aperte bem com a chave de roda. Colocação dos prolongadores e cinemático no eixo dianteiro. Retire a tampa protetora do bico e, com um saca-ventil, retire a válvula do bico. Coloque o prolongador apertando até dar vedação. Repita o procedimento em ambos os lados. Coloque o cinemático na flange rosqueando até o aperto. Deixe a arruela de pressão entre a flange e a porca. Com uma chave de boca, aperte a porca 3/4, deixando o bico do cinemático em direção ao bico da câmara. Ligação dos tubos de nylon nas rodas. Ligue o tubo de nylon ao prolongador apertando com uma porca multiuso.
meça o tubo até o bico do cinemático e corte. Coloque mangueira de proteção se o tubo ficar em contato com alguma extremidade. Ligue o tubo ao bico do cinemático apertando com a porca multiuso. Instalação da flange da tração. Retire as porcas dos parafusos do cubo conforme a furação da flange. Coloque a flange no cubo apertando com as mesmas porcas que foram retiradas. Proceda da mesma forma nos outros cubos, pois como é um veículo traçado, todos os cubos serão iguais. Instalação do cinemático na flange da tração. Proceda da mesma maneira no eixo tração, posicionando os bicos do cinemático na direção dos bicos da câmara. Instalação dos prolongadores e bicos curvos. Para os pneus de fora é necessário a colocação dos bicos curvos. Solte o bico da câmara e vire-o para facilitar a instalação do bico curvo. Retire a válvula do bico da câmara ventil. Coloque o prolongador no bico curvo e aperte até dar vedação. Coloque o bico curvo já montado no bico da câmara e aperte até dar vedação. Posicione o bico curvo e aperte o bico da câmara. Retire a válvula ventil do pneu interno e coloque o prolongador apertando até dar vedação. Em alguns casos, se o bico for muito curto, podemos colocar extensões para facilitar a colocação dos tubos. Observe que os bicos do cinemático ficaram posicionados conforme os bicos da câmara. Ligue os tubos de nylon dos prolongadores aos bicos do cinemático. Lembre-se de colocar mangueiras de proteção quando necessário. Montagem do conjunto cano, calota e molas. Encaixe as molas aos canos e também a calota.
Coloque a calota no cinemático e verifique a altura desejada. Preste atenção em veículos carregados, pois após a descarga, a suspensão tende a subir e os conjuntos também poderão sofrer elevação e, consequentemente, arrebentarem. Neste exemplo, será necessário cortar a medida de uma mola mais o excedente do cano. Após o conjunto montado, passe o tubo pelos canos e ligue primeiramente no eixo do cinemático, apertando com a porca multiuso. Encaixe a calota no eixo e corte o tubo na outra extremidade, deixando aproximadamente 2 centímetros para fazer a ligação. Ligue o tubo ao sextavado e aperte com uma porca multiuso. Encaixe a mola na porca. Coloque a arruela na ponta do eixo e aperte a calota com a porca cromada. Proceda da mesma maneira nos demais eixos. Observe que no sextavado da dianteira temos um pequeno engate rápido ao invés de bico. Este engate é utilizado em veículos que basculam a cabine. Instalação do painel. Retire as molduras originais do veículo para ter acesso aos tubos que foram passados e também ao chicote elétrico. Com uma chave teste, procure um fio terra e um fio positivo pós-chave. Para ligar o chicote do painel, ligamos o fio preto ao terra e o fio vermelho ao positivo. Nessa imagem, já temos os 3 tubos passados e o chicote elétrico instalado. No tubo do ar direto, coloque o manômetro aferidor. Ligue o veículo e deixe o compressor carregar para ver a quantidade de libras. Para o bom funcionamento do rodo calibrador, orientamos deixar sempre no mínimo 20 libras a mais do que a calibragem máxima desejada nos pneus. Se isso não ocorrer, é necessário aumentar a pressão de descarga do compressor. Esse serviço é feito preferencialmente em uma rede autorizada. Para esse veículo, vamos utilizar um painel slim. Dessa forma, colocamos a cinta em uma das gavetas destinadas ao rádio. Antes de instalar o painel, conecte o chicote e verifique se as luzes e o alarme funcionam. Pegue o tubo com a marcação 3 e ligue na conexão central do painel.
Coloque luvas de vedação nas saídas do painel. Ligue o veículo para completar o ar e verificar quantas libras está marcando no manômetro. Os painéis Nicolini Capanema saem de fábrica pré-regulados com 90 libras nos pneus dianteiros e 110 libras nos pneus traseiros. Se necessitar alterar a calibragem conforme especificado pelo fabricante dos pneus, deve-se regular a pressão através dos reguladores, que nesse caso estão localizados na parte traseira do painel. Para aumentar a pressão, aperte o regulador e para diminuir a pressão, afrouxe o regulador. Proceda dessa forma até regular conforme necessário. Utilize uma chave de fenda e sempre descarregue o ar, pois isso deixa o regulador mais leve para girar. O alarme do painel precisa acionar entre 10 e 15 libras abaixo da calibragem escolhida para os pneus. Para regular o alarme, utilizamos uma chave Phillips nos parafusos localizados na parte de cima dos manômetros. No caso do alarme, a regulagem é ao contrário do regulador, pois apertando diminui e soltando aumenta. Terminada a regulagem, retiramos as luvas de vedação e ligamos os tubos de nylon com a marcação 1 na saída dianteira e com a marcação 2 na saída traseira. Após encaixar o painel, deixe o veículo ligado e as chaves de ar na posição 2 para encher os pneus descalibrados.